Começando mais um podcast com negócios, o nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação, gestão e negócios. Eu sou o Dijan de Barros, tenho o prazer de estar aqui com você em mais este episódio. Antes de iniciarmos, já nos siga no YouTube, no Spotify, deixe o seu like e compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus conhecidos, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque o bate-papo de hoje é sobre gestão, alimentação e experiência. Voltando, tô esperando o Matheus bater palma aqui para voltar com o nosso podcast com negócios agora, já depois da vinheta de abertura, o agradecimento a todos os nossos patrocinadores. E hoje nós vamos falar sobre gestão, alimentação e experiência. E é um assunto que em Campo Grande, eu costumo dizer o seguinte, gente, que se você der certo em Campo Grande, você dá certo em qualquer lugar do mundo. Mas se você dá certo em qualquer lugar do mundo, não necessariamente você vai dar certo em Campo Grande. E para falar sobre esse assunto, eu quero apresentar os meus convidados, começando por ela, a doutora Juliana Rodrigues, nutricionista de formação, empresária, sócia da Ótica Neovisão e do Tigre Café. Já foi dona de consultório, aliás, é mãe, é casada e fica arranjando confusão para a cabeça. Seja bem-vinda, Ju, ao nosso podcast. Obrigada, Jean. Meu parceirão. Mais uma vez, adoro. Né? Mais uma vez. Minha sócia. Meu sócio aqui, maior tomador de café. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá tudo certo em casa? Tá tudo certo. Daqui a pouco nós vamos falar dos problemas pessoais. Cabelo Calma. caindo, mas tá bom. Nós vamos falar dos problemas pessoais hoje, não? A gente Outro pode podcast. também. É que não adianta falar de... Se a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que falar de problema pessoal, que afeta tudo, né? Tudo. Compartilhando a nossa mesa, ou seja, com esse time aqui, eu recebo também o meu amigo William. Como é que eu falo, William? Meu presidente Francescon, desculpa, William Francescon, fundador da 5/2? Isso. 5/2, agência de marketing de crescimento, engenheiro agrônomo para sua surpresa, porque quando eu li isso aqui, eu falei, não, William, engenheiro, a Bia escreveu errado esse negócio aqui. E especialista em vinhos, e aí faz todo sentido, um pouquinho, né? Sua família é dona de metade da cidade, a metade da cidade que eu digo, Casa Colonial, Enoteca, Decanter, Vila Raiano, Terroir Brasileiro, Bela Vecchia, dona da marca Vinho Gata, Mandiona, e ele também é presidente... Tá presidente, né? Isso, do Conselho de Jovens Empresários. Do CJE, que é parceiro nosso no Café com Negócio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer, Dijão, compartilhar um pouquinho da história, a história da família, essa história de sucessão na gastronomia. Isso, dessa máfia. Isso é o monopólio. Italiana, máfia italiana. E é muito bom, assim, eu falo que a gastronomia pica a gente quando a gente vê a gente tá nesse negócio para sempre. E meu pai não queria que eu seguisse nesse caminho. Ninguém quer, né? Ninguém. Os pais querem tirar os filhos dali. Não inventa. Mas quando vê, colocam a gente para trabalhar e quando vê, a gente ficou. Apaixona, e fica porque é bom. Apaixona. Exatamente. Mas o seu pai não gosta de trabalhar, né? Não. Nem um pouquinho, né? Não. Nem vejo ele trabalhando. Eu não vejo ele em casa, na verdade. Ao contrário. Aliás, nunca vi ele em casa. Para fechar esse time, e aí eu tenho aqui, para fechar esse time, eu tenho um convidado de peso aqui e, obviamente, um profissional, antes de mais nada, um profissional e um pai de família que eu como é que eu digo assim, que eu admiro, obrigado, Bia, que eu admiro. Obrigado. André Salineiro, meu amigo André Salineiro, sócio proprietário do Vila Jardim Restaurante, produtor rural, Polícia Federal, escritor e palestrante, especialista em segurança pública e análise criminal, ex-vereador por Campo Grande, ex-dono do Mais Sabor e também ex-dono da Star Computer, onde eu comprei o meu primeiro notebook financiado em 36 vezes, terminei de pagar esse ano. Mas terminou de pagar? Terminou? Ainda não, né? Lá na época da faculdade, usando a Bolsa Banco do Brasil, do estudante, nossa senhora, ainda bem que terminei de pagar, senão ia ser cobrado ao vivo aqui. Esse é o nosso time. Para começar esse bate-papo, primeiro, André, seja bem-vindo. Poxa, é um prazer. Eu sou fã do programa, acompanho. E tá hoje aqui com convidados especiais, William, Juliana, é um prazer enorme. Só peso pesado na mesa hoje. Só vai ser uma entrevista muito legal, já. E quando se fala em empreendedorismo, nessa área de gestão, da alimentação, experiência, né, gente? E aí, falando como um todo, tem gente que consegue sair disso
mas não consegue ficar longe disso, né? Que é o caso, e aí começando pelo André, terminei por ele, vou começar por ele. Você larga do segmento de alimentação, sai lá, mais sabor. Como é que foi a história? Conta lá um pouquinho, porque a Star Computer com mais sabor, um negócio assim, não combinava muito, mas como é que surgiu isso? Lá um pouquinho da história do André e um pouco da história do início desse empreendedorismo. Djan, foi essa veia do empreendedorismo, né? Quando eu acabei a minha... bichinho, né? esse bichinho que pica a gente, não tem como depois ficar sem trabalhar. Quando eu acabei minha primeira faculdade, fui para os Estados Unidos estudar um pouquinho, ter essa experiência. No retorno, em 98, aí eu já Mas vim... seus pais acreditaram que era para estudar mesmo. Acreditaram, coitado. Mas foi bacana. E foi engraçado, porque olha, eu fui para os Estados Unidos com $600, voltei com $600. Pra Não onde fui você- para pra onde ganhar você foi? dinheiro, eu fui para ter uma experiência, sabe? E me sustentei lá, né? Trabalhei com Pra subemprego, onde você até foi, garçom fui lá. Legal. Foi tudo, meu. E fazia com muito prazer mesmo. Tive várias experiências bacanas. Fui no Valet Parking. Então, Qual lugar você foi para lá? Miami, Miami. South Beach. Eu imagino que você tenha, como é que fala? Estudar muito lá. em Miami. Deu para conciliar, vai. Mas foi quanto tempo lá? Foi pouco tempo, foram 6 meses. É engraçado porque daí quando eu voltei, A cabeça já era eu outra. já... E eu sempre quis essa questão de abrir uma empresa e trabalhar em alguma coisa voltada à administração. Aí fui ser sócio, fui ser gerente da Mega Informática. Era uma empresa que era do meu irmão, a Mega não ia muito bem, fui ali gerente, foi bacana, porque em pouco tempo a gente já conseguimos adquirir 2 franquias da Star Computer, né? Trouxemos era de fora, franquia? era uma franquia nacional, e abrimos uma loja lá na Ceará, né? E outra na Avenida Afonso Pena. Tá, na Ceará, aonde ficou, era a matriz, né? Era a matriz. Era a matriz, ali naquela rotatória da Joaquim Exato. Bertinho. Aí depois, e o Mais Sabor ao lado. Tá, mas o Mais Sabor veio depois. Veio logo depois de mais ou menos um ano, assim, eu já fiz a proposta pro meu pai, convidei ele, porque meu pai sempre foi da área da alimentação, né? Que ano que era isso, né? Isso foi já em 99, 99. Então 99. você tava lá na Star Computer com 2 lojas. com 2 lojas. E a loja era sua ou era sua? Era eu e meu irmão, sociedade. Tá, mas aí a outra já tinha fechado, então. A outra já tinha fechado. Tá. E aí abrimos também uma outra empresa, que era o Hospital do Computador. Porque como eu vi a necessidade como era a franquia e os produtos tinham que ir para fora, receber aquela assistência técnica e tal, combinei com a franquia e abrimos uma Lento, empresa né? para isso. E outra, processo longo, né? Porque Longo. vai e volta, e o cliente sem a máquina é muita dor de cabeça. Exatamente. E confesso assim, foi muito boa a experiência mexer com esses produtos de informática, tecnologia. Saímos também, eu creio que numa hora boa. Não, calma aí. Não atropela não, pera aí. Vou segurar você. Aí você tá lá trabalhando com computador, com informática, com tecnologia e vem a ideia de um restaurante. Exato. Ou seja, não tinha nada para fazer mesmo, né? E o porquê? Aí você Da onde vê. saiu essa ideia? Mas você tá com um imóvel Do lado. do lado. A pessoa tinha Eu conheço essa história, viu? Ju? inaugurado ali um restaurante, mas era um restaurante, William, era um portão de elevação, assim, ó, sabe? Que se usa em casa. Então era uma Portão coisa residencial totalmente mesmo. rústica, não tinha praticamente nada. A pessoa servia marmitex, né? E alguns pratos feitos ali. E eu precisava daquele espaço, né? Nós, como os empreendedores, falamos, pô, não vou abrir oportunidade de outro concorrente entrar aqui. Então... E meu pai, como tinha experiência na área da alimentação, foi dono de padaria, outros restaurantes e tal, eu chamei ele para ser sócio, né? Tive uma ideia. Tive uma ideia. E aí, então, entramos com sociedade, 50%, e ele, nessa ocasião, sendo o administrador ali do restaurante devido à sua expertise. E eu sei que já começamos reformas e tal. Quando vendi esse restaurante, Djan, foram 19 anos. 19 anos. 19 anos. Eu tenho uma história muito boa, depois eu te conto. Vendemos ele no auge, assim, sabe? Isso é bacana, porque eu acho que quando fazemos negócio, o negócio tem que ser bom para todos os lados, né? Para ambos os lados. Se for só para um, é um negócio desleal. Então, o grupo que veio de fora e comprou o restaurante ficou muito satisfeito. Legal. E para nós foi bom porque fechamos um ciclo achamos que tinham fechado um ciclo na área da alimentação, né? E ficamos ali 4 anos sem mexer com a alimentação, praticamente. Não larga de você. Isso foi só uma prévia. E aí, falando sobre isso, esse ciclo da alimentação,
Como é que... Eu vou deixar o William pro final, porque o William tem um ciclo de alimentação aqui meio grande. Então, vamos começar aqui pela Ju. Ju, esse ciclo da alimentação, essa história que nós acabamos de ouvir do André agora, tinha um negócio do lado ali, meio vazio, eu não tenho nada para fazer, né? Vou inventar mais uma historinha. Como é que foi o nascimento? Porque você estava no consultório. Conta pra gente Na da verdade, Ju, eu sou doutor. nutricionista. Isso, vamos lá. Eu formei em 2012. Eu já estava há alguns Você anos. estava querendo saber se o William estava na sua sala no Não estava, ele não estava. Ele é bem mais novo que eu. Quando ele saiu da escola, eu já estava formado. Eu sou nutricionista, formei em 2012. Desde quando eu formei, nós já tínhamos a ótica. Então, a ótica nós temos hoje, nós estamos em 2024, há 12 anos, que é a minha e da minha mãe. Eu já estava formada quando... A ótica já tinha vida própria, né? Já tinha vida própria. E ela sempre foi ali naquele endereço? Não, a gente ficava uma quadra para frente, mas ali naquele endereço já tem hoje, 2024, já tem 12 anos. Já tem 12 anos que a gente está naquele endereço. Já tem mais de 10 anos que a gente está naquele endereço, na Euclides com a Sergipe. Daí nós estávamos ali, eu estava em consultório, daí veio a pandemia, que foi um divisor, né, muito grande de águas, acho que em vários segmentos. No consultório eu parei de atender, até porque nutrição não era uma coisa assim de emergência, uma coisa que... Então diminuiu muitos atendimentos, a gente estava ali, do lado da ótica um espaço, esse espaço já estava vago ali há Olha a história, anos. Né? Já que tá E aqui... daí o dono do imóvel, o imóvel ali não é nosso, é alugado, o dono do imóvel falou assim, por que você não monta alguma coisa aqui? Eu precisava reformar a ótica, tinha que fazer alguma coisa, ele falou assim, por que você não monta alguma coisa aqui? Eu falei, olha, não sei, vou conversar. Na época eu não era casada ainda, eu namorava. E daí a gente tinha... Tem outra ideia que sem graça também. Fui inventar de casar ainda. E daí na época eu falei com o Roberto, falei, amor, vamos ver alguma coisa. A nossa ideia era trazer o consultório para lá, que o Roberto é dentista, nossa ideia era montar uma clínica ali. Mas o ponto, ele é muito comercial, né? Não tinha nada a ver com clínica. Eu falei, eu acho que dá pra gente ver outra coisa. Fomos a São Paulo, demos umas voltas em São Paulo e voltamos com a ideia de montar uma cafeteria. E acabou dando certo. Nós éramos um projeto piloto de uma franquia, que acabou não dando certo. Mas nós estamos... Quando chama projeto piloto, você já sabe que vai ter tudo pra dar errado. A chance de dar errado é grande. Mas foi uma boa experiência. Foi uma ótima experiência. Mas hoje não é mais franquia. Hoje não é mais franquia. Hoje a loja é nossa, uma loja própria. Nós começamos praticamente do zero, né? Estamos começando assim, eu falo que tem um tempo de maturação e a gente está nesse tempo ainda. Até porque a gente não tinha experiência com isso, né? Entendi. E estamos ali, já tem 2 anos e meio. Tá, então só voltando um pouquinho. O consultório ficou lá na pandemia. O consultório ficou na pandemia, eu parei de atender. A ótica tá com 12 para 14? 12 anos que é nossa. Tá. E o Tigre Café tem? 2 anos e meio. 2 anos e meio, tá. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso, só pra gente ter uma ideia. E aí sim, falando agora com o William sobre a história, como é que você entrou nesse mundo da alimentação. Aliás, como é que você entrou? Não, né? Você nasceu nesse mundo, né? Então, assim, só me corrigindo aqui, eu vou me corrigir. Não tinha como não ser, né? Eu literalmente morava na Casa Colonial. Olha. Quando o pai veio pra cá em 92, ele veio pra trabalhar como na churrasqueira, né? Da Casa Colonial, e depois acabou comprando. E a gente não tinha casa, porque pra comprar... Peraí um pouquinho. Então, Ademir veio pra cá pra ser... Churrasqueiro da Casa Colonial. Isso, no começo. Mas já era Casa Colonial? Já era. Ele veio pra abrir na época, quando a parte de Galeto, que ele era do Rio Grande do Sul. E ele acabou comprando depois de um tempo. E a gente não tinha casa, né? A gente tinha comprado o restaurante, tinha que... O pai fala... O investimento todo tava lá? Tava lá, a gente morava no fundo do restaurante. Então, literalmente, era vender almoço pra comprar a janta. Ou seja, pra comprar os produtos pra servir no jantar. Eu ia comer galeto todo dia. Imagina, morando lá, todo dia eu ia comer galeto. Esse foi um desafio, ter fornecimento de galeto aqui no estado, né? Tudo que esse fornecimento foi um grande desafio. A gente tem bastante histórias, porque galeto, a gente não tem fornecedor no Mato Grosso do Sul. Hoje Você tem granja aqui, que é uma outra coisa, que é o frango, mas galeta é diferente. Galeta é diferente, né? é um tempo menor, a gente acaba trazendo tudo o Rio Grande do Sul hoje, essa demanda. O seu pai já me ensinou sobre isso aí, ele já me deu uma palestra sobre isso aí. Eu tenho um fornecedor exclusivo, vai buscar logística própria, não é? Mas até chegar nisso... Eu vivendo e aprendendo, eu achei que galeta era frango de tudo. Porque tem uma criação específica, e assim, a gente teve todo esse desafio para conseguir essa cadeia de fornecimento pra gente na quantidade que a gente precisava. Calma. Volta. Você já tá lá, né? Vamos lá, eu quero saber isso. Aí você nasceu lá e eu nasci no restaurante. O meu amigo Ademir falou assim, não, você não vai mexer com isso, não.
Então, no começo, ele sempre pediu pra gente estar no restaurante. Então, a gente sempre ajudava. Então, assim, a gente sempre ia polir prato. Quando a gente fez uma idade com 14, 13 anos, ele parou a mesada e falou o seguinte: agora, final de semana, vocês fazem isso no restaurante. Essa é a mesada de vocês. Então, a gente rodava o restaurante, bar. O caixa foi luxo. Quando a gente chegou no caixa, já tinha amadurecido bastante. Era Então, onde assim, todo mundo queria chegar. Exatamente. Até que eu consegui cavar uma promoção pra mim, assim. A gente sempre contratava sommelier, eu sempre trabalhei com vinhos. Até por isso, depois eu fiz agronomia, eu queria trabalhar exatamente com vinho, ter vinícola, etc. E a gente sempre treinava sommelier ia embora. Treinava sommelier mudava de estado. E eu vi que tinha essa oportunidade. Só que eu não tinha idade. Quando eu fiz 18 anos... Mas você queria ser sommelier pra mudar de estado e ir embora ou pra ficar? Eu queria trazer. Eu era apaixonado por vinho. Então eu sempre quis fazer o curso, eu não tinha idade. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha guardado meus extras, né? E daí meu pai não queria que eu fizesse curso de vinho, queria que eu fizesse outra coisa. Daí eu paguei, comprei o curso e falei, pai, é o seguinte, mês que vem eu tô indo pra Porto Alegre, vou fazer o meu curso de vinhos e eu volto pra cuidar disso aqui na empresa. Antes de fazer o curso, eu já tinha assumido o treinamento de vinhos da casa, já tava dando treinamento pro pessoal. Ah, então você só comunicou ele? Eu só comuniquei. Depois ele pagou a passagem, mas assim, o curso eu paguei. Eu tinha parentes no Rio Grande do Sul, então foi mais fácil, fiquei na casa dos parentes lá pra fazer o curso. Você já economizou a hospedagem? Já economizei a hospedagem. E eu e o Mano fomos fazer o curso, quando a gente voltou, a parte de treinamento de vinhos eu assumi. Só pra falar um pouquinho, você falou no Mano aí, são quantos? Como é que é composta a família? Então, quem fundou a empresa foi meu pai, minha tia e minha mãe, né? E a minha tia tem uma filha, que é a minha irmã de consideração, só que ela faz medicina, então ela provavelmente não vem pro restaurante. Então sou eu e meu irmão hoje, do Ademir, que toca nas operações. Hoje o meu irmão fica mais lá na Vila Rayana, no Mato Grosso, e eu fico um pouco mais no terroir ali na Vitória Zeola, mas a gente sempre dá suporte ali pra Casa Colonial e pra Enoteca. E o Ademir fica lá na Casa Colonial. Na matriz lá. Ele roda um pouquinho, hoje o pai ele faz a parte de fornecedores é toda com ele. A minha tia é nossa financeira. Eu fico mais pela parte de marketing, meu irmão fica mais pela parte de operações. E depois a gente separa por bandeira. Então fica um terroir, meu irmão na Vila Rayana. Existe almoço de domingo? Existe. Em família, não. Em família, não. Tranquilo, não. A gente não... Almoço de domingo em família, a gente não tem. É no restaurante. Cada um trabalhando em um. Pode ser no almoço de segunda-feira, mas de domingo... A gente tem um jantar em família. Jantar em família. É até uma regra em casa, assim, que as noras já sabem. Minha mãe já deixou que toda segunda-feira à noite a gente reúne toda a família pra jantar. Só não pode falar de restaurante. A gente sempre fala um pouquinho. Tem jeito, né? Faz parte. Eu acho que quem trabalha com restaurante, a gente vive aquilo. Mas, enfim... Só pra gente fechar essa sua primeira parte aqui. Tá no sangue, não tem como fugir. Tá no sangue. E eu fugi. Depois disso eu fui pra Cargill, formei, fui trabalhar no multinacional. E eu falei pro pai, pai, não volto mais. Fui pra tocar a vida. Depois eu voltei, descobri que eu gostava mais de restaurante. O restaurante te dá uma possibilidade de conexão muito maior com as pessoas. E a gente tem uma vantagem, que assim, a gente faz parte do melhor momento das pessoas. E a gente constrói... Eu falo que os clientes me viram crescer, agora eu vejo os filhos deles crescendo. Então esse é um ponto legal. É a amizade. Lá na multinacional era diferente. Pra você ter uma ideia, era de Ponta Grossa. Pra quem conhece um pouquinho Ponta Grossa, do ladinho de Curitiba, o pessoal é um pouco mais fechado. O pessoal acha o Campo Grandense fechado porque ainda não foram pra lá. Ainda não foram pra lá. E eu, filhote de gaúcho, chegava lá dando bom dia pra todo mundo, assim. E o pessoal baixando a cabeça pra dar bom dia. Falava, alguma coisa tá errada nesse lugar. Depois eu entendi que era o contexto multinacional, tava todo mundo com o pescoço podendo rodar a qualquer momento, se não der resultado é demitido. Eu falei, não é esse ambiente que eu quero viver. Esse ambiente tranquilo, leve, solto, da multinacional, muito tranquilo. Muito tranquilo, clima mas assim... organizacional, tipo faixa de gás, é bem legal. Eu conheço bem esse ambiente. Então eu acabei voltando pro restaurante, que também é uma loucura, mas pelo menos a gente consegue ter as conexões, que esse são momentos de experiência, e nós vamos falar disso, e conexões. Exatamente. Quando a gente fala em conexões, André, a gente fala em conexões para a vida toda, né? Porque o empreendedorismo, o varejo te proporciona isso, né? Proporciona, sem dúvida. Esses anos de empreendedorismo lá atrás, no início, tanto voltando dos Estados Unidos, quantas conexões você conseguiu, né? Quantas histórias foram contadas através da sua empresa? Exato. Ou das suas empresas? E quando você tem uma diversidade também, te abre, assim, uma visão muito interessante.
E aí você começa a fazer um network, né, na tua vida, E Campo Grande é uma cidade muito bacana para isso, né? Campo Grande é uma cidade muito promissora. Falam que Cuiabá, nessa questão de evolução, principalmente na área, né, do empreendedorismo, é melhor. Mas eu acho assim, Campo Grande, ela tem, sabendo os nichos que você pode ocupar e como fazer isso, é interessante. Veja, mas por nem exemplo, todo mundo sabe, né? na área, exato. Até fica assim uma dica, né, para quem quer entrar para a área da alimentação, por exemplo. Eu vejo ainda Campo Grande um pouco carente de locais, e aí é um risco você abrir uma produção para aquelas pessoas que são, às vezes, da modinha, né? Ou, por exemplo... Então, Campo Grande, mas isso acontece em Campo Grande? Em Campo Grande, você vê muitas casas não fechar, né? E por quê? Fala, mas não tem Falta aquela impressão, estudo. Mas não tem aquela impressão, Ju, e não tem aquela impressão, você fala assim, como que o cara vai abrir um negócio neste endereço, né? Para quem já tem uma noção maior, você fala, não vai dar certo já no endereço, não tem esse sentimento? Nesse local que eu era só com meu pai, eu sabia que ali não daria certo você abrir à noite, colocar chopp, porção, sabe? Não era barzinho. E meu pai queria. Não era barzinho. Eu tô falando lá do outro local. Do mais sabor. E meu pai queria porque queria, meu pai é super boêmio e tal, né? É uma figura. E aí ele queria, eu falei, pai, não tem como, né? Não tem o ambiente para isso, não é o local para isso. Então você não basta ir no ímpeto. Aí, hoje dá super certo, por exemplo, esse sistema lá no Vila Jardim, né? Porque tem uma localização propícia para isso, uma estrutura para isso. E então, você estudar o mercado e o público antes de abrir, eu acho que é o fator primordial para você não fechar. Mas isso é um estudo, Ju? É um estudo ou é um sentimento? Eu acho que tem que ser um estudo, porque no sentimento, às vezes, eu falo que na teoria, às vezes você quer alguma coisa, mas na prática é uma coisa totalmente diferente. Mas o meu coração tá dizendo, eu tive uma ideia maravilhosa, isso vai acontecer, só eu acredito, né? Mas enfim, o sentimento engana, né? Engana. E foi o que aconteceu com a gente no início do café também. A gente tinha uma proposta inicial de um negócio que acabou que não comunicava com o ponto onde a gente estava, até o cardápio não comunicava com o cliente. Então, a gente teve que fazer algumas mudanças. A gente está em constante mudança. Eu acho que até você acertar, demora. E você tem que começar a entender aquilo ali. Eu falo, a gente erra muito até acertar. Mas eu falo, vocês que estão há tantos anos aí no mercado, eu acho que que já passaram por todo esse processo, né? A gente, às vezes, tem uma vontade de fazer algo, mas aquilo ali não entra dentro daquilo que você tem. Olhando por esse lado, William, a gente tem aquela questão também a Ju tá falando, né? A gente mais erra do que acerta, né? Normalmente é assim, né? É o normal, né? Inclusive no casamento, mas enfim. Só para dar uma ressalva aqui. Mas é que às vezes, quem tá... Vai casar também? Mas daqui um pouquinho. Calma. Agora, não, isso aí eu posso falar, tem experiência. É bom, pode casar, é bom. Vamos lá. A Ana tá ali me olhando ali, né? Vai apanhar aqui. Voltando, só para falar desse negócio de mais erra do que essa. Vamos voltar para um negócio sério aqui, senão... O que acontece? No meu entendimento, eu queria que você desse a sua opinião, William. Às vezes a gente erra querendo atender a demanda do cliente. Chega um cliente lá e fala, mas se você fizer isso, e se você fizer aquilo, se você for na onda de todos os clientes, você nunca vai achar uma identidade, né, William? Porque todo mundo dá palpite, né? O restaurante é um lugar, ou a alimentação é um lugar que recebe palpite todo dia. E sempre vem um experiente falando, mas aqui se você fizesse isso... Como é que é? Você já passou por... Nunca passou por isso? Não, a gente passa por isso constantemente e é o que a Ju fala. Todo restaurante novo é uma experiência nova. A gente tinha experiência com a Casa Colonial, com a Enoteca. Quando a gente abriu a Vila Rayana, foi uma experiência nova. Foi entender conceito, foi estudar, foi pesquisar muito. E no terroir foi outra aventura. Eu falo que o terroir, a gente começou com o terroir brasileiro, com essa ideia de conceito brasileiro. A gente queria trazer vinhos brasileiros. E no endereço, saindo, né? Indo lá pro Caranaboski. Primeiro, experiência nossa em bairro. E daí todo mundo falava, não, porque vinho brasileiro... O pessoal sempre chegava e falava, não, tem que colocar tal coisa aqui. Faz muito sentido pro nosso cardápio e tal coisa. Só que o que a gente percebeu? Primeiro, nem tudo que a gente quer colocar, a gente consegue manter um padrão de qualidade. Esse é um desafio de restaurante que é mão de obra. Inclusive, o pessoal da Casa do Porco fala que cardápios muito complexos, a chance de dar muito errado é grande. Então você vê muito bistrô, até bistrô grande. Você vai no restaurante do Jacan em Natal,
não é tão bom quanto o que ele tá. E assim, não tem como ser um cardápio complexo, tudo. Então a gente sempre tem. A gente tem uma questão do vinho. Então, assim, a gente sempre vendeu vinho para os restaurantes, o pai sempre viu isso acontecendo, era muito engraçado. O cliente lá, não, quero tal vinho no restaurante, eu tomo tal vinho. A pior coisa que o dono de restaurante podia fazer é comprar esse vinho, porque o cliente nunca mais pedia aquele vinho. Mas é bem assim, né? E ele fala que isso aqui não pode tirar do cardápio, ele só não volta mais, né? Exatamente, mas assim, qual que é a questão dessa? E quando você tira, o cara vem, mas não tem mais? Pô, cara, coloquei, ficou meses no cardápio e ninguém pediu. Você não apareceu, Na hora que você tira, ele sente. Exato, no dia não vai, não pede, mas assim, qual que é a ideia? A gente precisa inovar. E algumas coisas que a gente melhorou foram por conta dos nossos clientes no restaurante. Eu falo da nossa brusqueta, foi um cliente que falou, olha, essa brusqueta aqui dá para ser melhor. E a gente melhorou. Então a gente precisa dosar aquilo que é uma demanda de verdade e aquilo que às vezes não faz sentido. Mas achar esse ponto de equilíbrio é difícil, não é Eu vou dar um exemplo do assim, terroir. né? As pessoas me pedem risoto no terroir. Só que na minha operação hoje eu tenho muito mais a gastronomia italiana, agora com rebrand terroir vinicutina. Então o risoto faz sentido? Até faria. Mas eu vou conseguir entregar o volume que eu quero, na qualidade que eu quero, nos sabores que eu quero entregar? Risoto parece fácil, né? Parece fácil. Parece fácil, mas se você fazer ele com qualidade, nessa proporção, nesse volume, não é simplesinho. Operacionalmente falando, ele tem que ser feito de verdade, né? Exatamente. Se a gente não consegue entregar com qualidade, é melhor não ter. Esse é um ponto que a gente tem nos restaurantes. Deixar ele pronto lá e não tem risoto, não tem como. Risoto, se você tá com ele, você não sai até ele tá pronto. Esse é um ponto que a gente aprende com os chefes. Se o chefe virou do lado, perdeu ponto. Isso aí é um grande desafio. Atender a demanda que cada cliente, porque cada cliente quer ser atendido especialmente falando. E o que a Ju disse é muito importante, entender a essência do restaurante. Que a gente vê assim, é muito tentador colocar prato novo. Eu mesmo sou apaixonado. Cada viagem que eu venho, eu quero colocar um prato novo no restaurante. Mas tem que ter um frito. Tá na nossa essência do restaurante? Faz sentido pra nossa proposta? Senão você fica sem identidade, né? Exatamente. Eu tenho um caso legal sobre restaurante, né? Um restaurante que a gente frequenta bastante, até não estamos frequentando muito nos últimos tempos, mas enfim, a gente frequenta bastante. Um dia eu liguei, né, mandei mensagem pro maître do restaurante lá, o responsável lá, meu amigo, falei assim, e aí, como é que tá? Tem cardápio novo? Ele falou, não, sim, pode vir, tem cardápio novo, não sei o que, lá. E eu falei, né, pra dona Ana, vamos lá, porque tem cardápio novo, não sei o que, à noite, aí chegamos, sentamos, cadê o cardápio novo? Ele trouxe o cardápio novo. Mas era a impressão do nova. Cardápio novo. Era a impressão do cardápio novo. Eu olhei assim, fui lendo, eu falei, mas não mudou nada aqui. Aí a dona Ana olhou, não, também não mudou. Eu chamei ele e falei, mas você falou cardápio novo? Dijan, você perguntou se o cardápio era novo. O cardápio era novo. Não sei se foi ele que deu a informação ou não, mas quem me deu a informação, né? O rapaz no telefone falou, não, temos cardápio novo sim. Mas de certo ele, né, no novo... Chegamos lá, tivemos que comer a mesma coisa que a gente já tinha comido 50 vezes, mas enfim. Mas você sabe que, falando em cardápio novo, o que eu percebo aqui em Campo Grande, as pessoas têm o hábito de comer as mesmas coisas nos mesmos lugares, a pessoa vai sempre no mesmo lugar e come a mesma coisa. Não é só Campo Grande, isso é tudo, né? É normal. É que eu falo, eu sou uma pessoa que eu gosto de experimentar coisas diferentes, mas meu marido, ele só pega, que nem pizza, é só 4 queijos e calabresa. Lá da Vila Rayana. Lá da Vila Rayana. Mas é toda vez a mesma coisa. A gente vai no restaurante, toda vez a mesma coisa. Não muda. Então, e o que eu percebo hoje lá no café, que eu tenho ficado mais lá? As pessoas sempre tendem a pedir as mesmas coisas. É um hábito. Tanto é que o meu barista hoje já tem clientes que ele já sabe. O cara nem pega o cardápio, o cara o de sempre, já sabe o que é. E é o meu caso, eu chego lá, ele já estaciona o carro, ele já tá fazendo o duplo, o expresso duplo já, eu nem entrei na loja, quer dizer, nem entrei na Tigre, e se eu não fosse tomar, tem que tomar, porque ele já fez. Já fez. Né? Então também tem isso. Sim. Mas é um hábito isso aí, Ju, falando em hábito, voltando, né, e falando sobre assuntos de hábitos comportamentais, eu tenho um hábito muito forte aqui no nosso podcast de receber a entrega do Tomás Lanches, que é o nosso patrocinador oficial do podcast Com Negócio. Aí fica, como esse que eu vou entrar em forma pro meu casamento? Dá uma olhada nesse hábito. Dá uma olhada nesse hábito. O que vocês acham desse hábito? Eu acho um bom hábito. Olha, eu como eu já sabia, eu nem comi nada hoje. Nem comi, já veio como já vim pra fazer uma boquinha aqui. André, o que você acha desse hábito? Maravilhoso, agradecendo demais, Tomás Lanches, né? O Zezo, meu amigo Zezo, ele fala assim, Dijan, ele tem um problema lá, né? Falando sobre experiência, né? Ele tem um problema que as pessoas não acreditam, né? Como é que eles... Por favor, Ju.
Fica à vontade. As pessoas não acreditam, quem vem de fora, que ele não conta, não cobra, não, né? Você chega lá no balcão, qual que você vai? Eu te ajudo aqui. Esfirra. Aí as pessoas vêm de fora, né? E falam assim, mas como que... Por favor, fica à vontade. Aí o pessoal vem de fora e não acredita nesse tipo de experiência, né? Isso é algo diferenciado, né? É algo diferencial dele. Quando a gente fala de Vila Jardim e início da Vila Jardim, né? Eu me lembro até hoje que o início da Vila Jardim era um início diferente, né? Do que ela é hoje. Essa metamorfose ou essa alteração, ela vai acontecendo com o tempo. Foi muito desafiador, André? Foi assim. Porque voltar depois de não sei quantos anos, passou pela vida pública também, né? Não deixou de fazer um monte de coisa, mas da onde saiu a ideia maravilhosa do Vila Jardim, né? Vamos inventar de novo. Nós tínhamos decidido a parar de mexer com a alimentação, pelo menos por um tempo. Foi promessa. Foi promessa. E a minha irmã, a mais velha, a Alessandra, inclusive, ela é a sócia administradora do restaurante, né? Ela vive aquele restaurante cedo, à tarde, à noite. Ela e a minha cunhada também, Daniela, ela tá ali... Elas que tocam a operação. Elas que tocam. Você só conta o dinheiro. Eu sou sócio cotista, né? Quando sobra alguma coisa, a gente recebe. Mas também quando tem que pagar, a gente paga. Quando sobra alguma coisa para receber ou para pagar, participa. Então, Dijan, ela se aposentou do banco depois de 35 anos. Ela tem uma expertise muito grande nessa parte financeira. Legal. E a Daniela era já a nossa gerente no Mais Sabor. Ficou 11 anos como gerente, então também ela carregava esse know-how. E decidimos, eu e meu pai, vamos abrir então um restaurante, chama a Alessandra para ser sócia. E montamos em 3 ali o restaurante. Não chegamos a abrir quando veio a pandemia. Isso aí foi em 2019. Em 2019 foi o processo. Não, o processo de montar, né? Não chegou a abrir. Aí ia abrir em 2020. A gente estava naquela fase de reforma, quase acabando as coisas ali. Veio a pandemia. Tudo certo, no início da pandemia. Tive uma tristeza muito grande com isso, que foi a perda do meu pai, né? No início da pandemia, não tinha nem vacina na época, nada. E ele estava muito envolvido no restaurante. Meu pai era muito ativo, né? Ele ficava lá cuidando das obras, né? Com ideias e tal. E ele faleceu. E aí veio um outro baque também, por exemplo, que ele estava à frente ali da construção do restaurante, da reforma. O banco passou 2 dias, nós íamos fazer um FCO para pagar as despesas da reforma, estava tudo certo, né? O gerente liga para minha irmã, estamos cancelando o FCO por causa de inventário, etc. Estava no nome do meu pai, né? Olha só, e aí, vamos conseguir dinheiro de onde? Meu irmão, vendi meu carro, minha irmã vendeu o carrinho dela e vamos ali, não fizemos com o FCO. Então eu falo assim, hoje o Vila Jardim, eu acho que Deus está honrando esse trabalho que a gente se empenhou em fazer. Graças a Deus está com um movimento muito bom. Temos a essência, sabemos lidar com essa essência do restaurante. E através até, inclusive, de pedidos dos clientes, nós abrimos agora durante o dia, né? Então está enchendo bastante. Abriu durante o dia? Como? Porque o Vila Jardim ele abria à noite, né? E no sábado com a tradicional feijoada com samba, né? E agora, de segunda a sexta, nós temos o almoço executivo. Né? O sistema self-service quilo. A estrutura já está lá, nós estamos ali. E é impressionante, porque os clientes ajudaram muito e hoje, com um trabalho orgânico, sem necessidade de divulgação em massa, de marketing, conseguimos um movimento muito bom. Então, eu falo assim, foi uma experiência fantástica. Graças à Alessandra, volto a frisar aqui a Daniela, né? Que são 2 guerreiras que estão lá à frente, lá. Hoje o Vila Jardim tá muito bem. Legal, depois nós vamos falar de evolução no negócio, até eu quero perguntar para vocês, para os 3 também sobre isso, porque como ele começou e como ele é hoje, mudou muita coisa. E esse investimento nunca para, né, Ju? Nunca para. A gente tem a impressão, quem tá assistindo a gente... Quem tá de fora fala, nossa, né, nós empresários de sucesso, estão milionários, ninguém sabe o perrengue que é, né? Mas é verdade, a gente tem o hábito, às vezes, de olhar para o outro sem saber realmente a realidade. E é um constante investimento, né? Eu falo, até hoje, falei pro meu barista, você não me pede para comprar nada essa semana. Porque a gente tem, eu falo que até você se estabilizar, demora, você tem um período, mas o investimento não para nunca.
Todo mês é um negócio. Quando você acha que vai sobrar um dinheiro, estraga o fogão. Daí é sempre assim. Se você falar, tá tudo certo esse mês, tá tudo redondo, certo. Alguma coisa vai dar. Não fala. Não fala. Não, alguém vai cair de moto. E eu falo que eu acho que é pra sempre, né? Eu acho que o empresário, ele não... Eu falo, não tem um minuto de paz, mas a gente não consegue sair. Quando você acha que tá certo, alguém cai de moto, né? Cai de moto, olha. Você tem que ir pra cozinha. Mas eu tô fazendo aqui uma piada interna aqui, que esse dia eu cheguei lá, estavam apagando 500 incêndios ao mesmo tempo. O que aconteceu? O nosso amigo lá, o barista, caiu de moto. Aí estraga todo... Aí já vira traz gente de fora, freelance. Eu falo que... E você tem que estar sempre ali naquela... Eu falo, quando você vai entrar... E aí tem um evento na ótica. Tem um evento na ótica junto. A gente faz tudo. A gente faz no dia que ele cai de moto, tem cachorro no meio. É cachorro, tudo. Mas você sabe, Dija, que o Dija conhece minha mãe é uma pessoa extremamente ativa também. Né? Tranquilinha, tem 71 anos, com uma energia, o que dá com uma saúde. Ela é a mesma energia que o Paulo da Vector tem. Impressionante. Gente, que o Paulo acabou de chegar aqui, ele tem energia irritante. Mas você sabe que a gente minha mãe sempre veio do comércio. Meu avô tinha, na época, eles falavam antigamente que era... que chamava Empório, mercearia no estado de São Paulo. Minha mãe veio com essa veia, minha mãe é professora, mas a gente sempre teve alguma coisa, minha mãe sempre vendeu alguma coisa. Daí nós tínhamos antes de abrir a ótica, nós tínhamos uma loja de roupa. Daí a ótica saiu no meio do negócio ali. E eu nunca, na época, até eu estudava nos Altonini, eu estudava de manhã e eu lembro, eu estava no terceiro ano. Segundo, terceiro ano, eu lembro que minha mãe me pegava... Junto com o William, né? Junto com o William. Bem antes do William. Minha mãe me pegava na escola meio-dia e eu não tinha tarde, eu não assistia a sessão da tarde. Minha mãe me levava pra loja e eu tinha que ficar lá na loja. E eu fui criada assim, tanto é que meu pós-graduação carro... naquela época. Eu também, quando eu fiz 18 anos, que eu tirei minha carteira, eu falei, mãe, eu queria um carro. Ela falou, você quer um carro? Então vamos fazer o seguinte, então ao invés... de eu te pagar pra você trabalhar, eu vou pagar a parcela do carro, e daí você tem o carro. Eu tinha o carro, mas não tinha dinheiro para abastecer o carro. Mas meu primeiro carro foi assim, ela pagou o carro, em vez de me pagar um prolabore, eu ganhava... ela pagava a parcela do carro. Ligeira não, né? Não é, até hoje. Né? E eu fui crescendo e eu não consigo sair desse meio. Então, quando a gente até brinca, esses dias uma colega vê, eu tô com umas ideias, não sei o quê, daí você já fica coçando pra... O negócio, falei, não, agora acho que é um momento da gente pegar o que a gente já tem e fazer o negócio dar certo. Essa conversa também eu já ouvi. Tô fazendo. Eu já ouvi. Aí, quando você vê, um trocinho, nasce um trocinho, que é um investimento que quase não gasta nada. Daí quando eu falei, daí fui casar, ter filho, daí muda totalmente a vida da gente. Eu falo que a gente se reinventa todo dia. Quando a gente se reinventa todo dia, como é que a gente faz para lançar um vinho, marca própria e reinventar ou inventar história? Muito difícil isso, William? Eu acho que é a estudo de tudo, o estudo de tudo isso. Como é que foi? Conta pra gente. Sabe, Jean, que foi uma... Gata Mandiona, é uma coisa interessante. E é o que a Ju falou, a gente coça pra abrir coisas diferentes. Eu acho que o empreendedor tá sempre olhando oportunidade. E eu vejo dono de restaurante de vários setores. A pessoa tem um restaurante italiano e fala, restaurante espanhol faz sentido. Acho que eu vou abrir um sushi. Você vê até em Florianópolis, tem o Alisson Miller, tem o Arthur e do lado é o senhor espanhol. Eu acho que todo dono de restaurante tem uma formiguinha nesse sentido. E com vinho não foi diferente. Eu sempre quis trabalhar com vinho, sou apaixonado pela questão de história dos vinhos. Amava os rótulos, dava treinamento dos vinhos. E eu fiz agronomia para fazer... Eu fazia agronomia para trabalhar realmente com vinícola. Então surgiu a pandemia... frustrou minha imersão em Portugal com a nossa amiga lá, onde eu ia fazer o vinho em Portugal. Só que o sonho não morreu, eu queria construir uma marca de vinhos. Mas você precisar de ajudante para ir lá para Portugal fazer esse negócio aí, eu vou junto. Ainda vamos, inclusive é um próximo destino da Gata Mandiona ser uma versão de Portugal. E qual que foi a nossa ideia? A gente começou a construir a marca de vinhos e eu fiz um erro clássico do empreendedor, eu comecei pelo nome. E aqui eu não tinha agência ainda, então eu posso ter errado nessa época. Hoje eu não erraria uma coisa dessa. Eu comecei a ter o meu sonho e não necessariamente olhar o mercado. Então na época eu criei o Infinity Vinhos, que eu tinha feito um curso sobre marketing para restaurantes, eu tinha visto a estratégia da Absolute, que pegava o momento com o nome. E eu falei, vou fazer Infinity Vinhos, vou usar a mesma estratégia de marketing. Então registrou. E daí uma amiga me falou, William, queria te ajudar, tal. Qual que é o teu público? Qual que é a tua persona? Vamos entender melhor isso, Vamos entender melhor isso. Eu não tinha desenhado nada disso, eu tava com um sonho. Então eu voltei atrás
E comecei a desenhar o público da Gata Mandiona, o que a gente queria. Os fornecedores para produzir para nós, acabou que a gente já tinha. Eu já estava com o terroir começando, a gente já tinha histórico lá no Rio Grande do Sul de parceria de muitos anos. E eu já tinha um conhecimento e vinho para escolher ou selecionar o produto. Então, quando a gente começou a desenhar a Gata Mandiona, foi um dos nomes que era proposto para ser o nome do terroir. Significa Gata Mandiona, e eu me confundi quando eu vi. Eu falei, mas é Gata Mandona? Ela falou, não, ele é Gata Comilona, de Mandiare. E eu fiquei com esse nome. E tinha um rótulo chamado Arrogante Frog, que brincava com o nome, que trabalhava a ideia dos americanos e franceses. Os franceses eram muito arrogantes, meu vinho é assim, dane-se se o consumidor gosta ou não. E esse produtor fez uma autocrítica e criou o Arrogante Frog. Falou, não, vamos capturar o coração do consumidor. Eu era apaixonado por essa marca, eu trabalho com ela até hoje nos restaurantes. Então surgiu a ideia da Gata Mandiona, inspirado em um desses rótulos, era a marca do Arrogant. E a gente queria fazer um vinho que expressasse alguma coisa. Então, quando a gente começou a desenhar um público, a gente falou, poxa, as mulheres é interessante, é um público que gosta de vinhos. Só que a gente percebeu que a mulher sempre tem alguma crítica, né? Se a mulher toma a própria decisão, ela é chata. Se a mulher faz as coisas, sempre alguém critica a mulher por ela ser ela. Então, surgiu a ideia de a gente trabalhar a autenticidade feminina. Então, Gata Mandiona é gata comilona, mas assim como a mulher autêntica, que toma as próprias decisões, ela é confundida com mandona. Então, a gente trabalha a autenticidade nesse rótulo. Sensacional. Então a gente começou a construir essa marca do vinho. A gente selecionou as regiões para fazer um vinho que fosse para esse perfil também de público, para identificar isso. A gente pensou toda a questão do rótulo, da embalagem, da marca, porque a gente acha que o rótulo tem que contar a história, tem que contar o propósito. E daí surge o primeiro conflito. Eu era louco para montar a vinícola, assim. E durante o MBA me falaram uma coisa que era verdade. A Nike não tem indústria. Então não necessariamente eu precisava comprar a vinícola nesse momento. E alguns clientes meus me desencorajaram muito grande a comprar a vinícola. Inclusive, um que sempre gosto muito de receber no restaurante, sempre me dá boas dicas, me falou, William, eu gosto muito de vinho, mas não compraria vinícola. Os amigos compraram, tal, não indico. Eu falei, então, vou confiar nele. Pessoa que eu prezo bastante a opinião. É melhor, como é que fala? É melhor você ser amigo de quem tem o barco do que ser dono do barco. Exatamente. Né? Mais ou menos aquela história, né? E Lindo. a gente conseguiu construir o rótulo dessa maneira. A gente conseguiu fazer Mas parceria. Quanto tempo foi isso? Entre o Infinity... E hoje nós estamos falando em quanto tempo? Foram 1 ano, 2 de produção de criação de marca, seleção de produtos. Mas entre erro e acerto lá do início foi mais tempo. Foi mais tempo. É mais tempo, né? Então, assim, o empreendedorismo não tem como você acelerar o processo, né? Porque tem muita gente que quer tudo para ontem, né? E às vezes você atropela algumas etapas, né? Aí eu até errei durante o processo, porque eu ainda não entendia, por exemplo, o produto. Quando eu comecei no mercado, ele já estava num ponto que eu gostava, ele já era muito bom. Só que eu poderia ter segurado mais 6 meses e eu teria entregado um produto ainda melhor. Então hoje eu sei, por exemplo, o nosso vinho, ele tem que ser guardado. Então a safra 2020, ele passa por carvalho. Só que eu tenho que guardar 6 meses em garrafa antes de comercializar. Isso aqui é um erro dos vinhos nacionais. Os produtores fazem muito isso, liberam o vinho antes de estar pronto. E eu cometi esse erro. Eu vi que o vinho estava bom, falava, tá faltando alguma coisa. Era tempo de garrafa. Então hoje a gente faz esse cuidado de guardar o vinho. O reserva fica 1 ano em garrafa antes de ir pro mercado. E é importante ficar guardado, né? Porque ele é um corpo, né? Ele ganha corpo, eu não sei, ele ganha mais consistência. Ele fica mais complexo, eu acho, assim, de modo geral. E das regiões que eu tô fazendo, eu entendo muito vinhos... de vinho, entendeu? Por isso que eu tô perguntando. mas é isso exatamente. Mas você sabe que o café é o novo vinho, né? Então, mas aí o café eu já entendo. Calma, aí já entra Não, é bom que o público é parecido, né? A pessoa que gosta de tomar cafés bons, ela toma vinhos bons. Então é um collab que a gente pode fazer. Em casa é assim. Exatamente. Eu tomo café, a Ana toma vinho. Tá tudo certo. Alguém tem que estar sóbrio. Falando a Ana mandar a Mandiona pra Ana provar, então. Pode mandar, porque ela vai fazer um bom risoto. Brincando com isso. Uma vez, só contando uma história aqui, um amigo meu, conto sempre essa história, um amigo meu, arquiteto famoso da cidade, que o nome dele começa com Gil e termina com Camilo, eu não vou falar quem é. Me entregou, foi me dar de presente um vinho, sei lá, cavalo, não sei o quê... Cavalo louco, um negócio assim, a caixa linda, mas só a caixa era maravilhosa o negócio. Ele chegou lá com a caixa de Jean, vim te trazer esse vinho, não sei o quê. Eu não bebo álcool de jeito nenhum, né? Aliás, eu tô falando isso aqui, eu vou parar de ganhar vinho, não pode me dar vinho, não tem problema nenhum. Aí a Eduarda toma lá em casa. Aí cheguei, ele me entregou assim, aquele parecia um troféu, né? Aquele negócio lá, a cor, sei lá que cor que era o negócio. Aí eu peguei assim, eu falei, não vou poder pegar naturalmente, né? Eu peguei assim, vim e falei, pô, meu amigo, obrigado, adoro vinho. A Ana vai adorar fazer um risoto com esse vinho.
ele foi desfalecendo. Eu juro, a cara dele foi desfalecendo. Ele foi assim, ficando pálido, começou a faltar, deu palpitação. Ele falou, não, Djalma, pelo amor de Deus, esse vinho não... Eu te dou outro não para é risoto. Esse não pode fazer risoto. Eu falei, não, tô brincando, relaxa. Aí ele voltou a respirar. Falando nesse tempo de maturação, vai ficando complexo, você falou? Esse aumentando tempo a complexidade. Complexidade. Estar fora da vida pública é um tempo de maturação, de pensamento, de complexidade. Por que voltar, né? Eu posso falar nesse assunto, aliás? Claro. Eu nem sei se eu posso falar nesse assunto. Pode, perfeitamente. E aí, já perguntando junto com o empreendedorismo e olhando para o lado dos livros também, como é que é isso? Esse tempo fora, dentro e fora, te dá uma outra visão hoje, né? Outra visão. E foi é um outro, André? Um outro. Há 4 anos, né? Que eu tinha me afastado da vida pública e foi muito positivo. Né? Me amadureceu muito, cresci bastante, pude acabar vários cursos que eu estava fazendo. E eu acho, inclusive, saiu mais algum livro nessa época ou não? Não, quase, mas ainda não saiu. Mas vai vir aí, Começou só o esboço do 5º livro. E eu acho que todo político, ele deveria sair da sua bolha e voltar a olhar lá para dentro aos olhos do eleitor. Então isso, poder olhar lá para dentro da vida pública, sabe? Estando Quanto de tempo fora, você ficou foi lá, muito André? interessante. Quanto tempo você ficou lá? Foram 4 anos o mandato, né, Djalma? Foram 4 anos e procurei lá dentro do mandato levar esses princípios da iniciativa privada. Isso eu acho que é muito importante. Países desenvolvidos fazem muito bem isso, sabe? É o caminho, né? Profissionalizam a vida pública. Pra você ter uma ideia, no gabinete, procuramos fazer um gabinete de alta performance, sabe? Foi o primeiro gabinete da história da Câmara Municipal que deu treinamento de coach para todos os assessores. E isso conseguimos ainda um treinamento gratuito, até com a Karina Ribeiro, um beijão para a Cacá Ribeiro, que deu um treinamento gratuito para todos eles, extraindo o melhor deles para poder transformar isso em projetos, em atendimento à população, né? Fizemos um programa de estágio, estágio gratuito, onde, por exemplo, na parte jurídica, pessoas que queriam trabalhar lá conosco, né? Trabalhavam gratuitamente, prestavam sua experiência ali e alguns eram aproveitados. Obviamente, inclusive o Dr. Vinícius hoje está ainda lá na Câmara Municipal, com outro vereador, começou fazendo o estágio, né? Então a gente faz um programa de seleção para isso. Aí de repente você sai, vou olhar de fora, e porque você já tinha, quando você saiu, você já saiu pensando em voltar ou não? Sim, pensando em voltar. Era um tempo que eu precisava certo, realmente, né, e voltar. Questão dos livros, inclusive, é importante a gente falar de gestão, né? Eu sempre fui apaixonado por gestão. O primeiro, que é esse aqui, que é o Gestão Estratégica em Segurança Pública, onde eu abordei, assim, quais são os problemas da segurança pública. Quando que foi esse? Esse foi em 2004. 2004. Tá. Quais são os problemas da segurança pública e o que eu posso fazer de diferente para solucionar isso? Porque não adianta só criticar, né? Hoje eu vejo muitas pessoas nessa questão da polarização criticando, xingando, mas aí, o que você vai fazer de diferente para mudar esse cenário, né? Então esse livro a gente traz isso. Depois me aventurei... Mas lá em 2004, né? Que não era tão polarizado assim, né? Hoje é bem mais polarizado. Então o livro está mais atual do que nunca. Sim. Ele vai ficando mais velho e mais atual. Parece a música do Renato Russo, né? Que ele parece a Bíblia. Ele é mais ou menos um manual, tipo assim, para um gestor de segurança pública, um secretário de segurança pública, enfim. Pegar ele, tem o beabá, né? O que deve fazer, planejamento. Eu tô pensando em lançar um curso sobre isso aí, hein, professor? O que você acha? Ótimo. Você é um empreendedor, já tá olhando, eu já né? tô pensando. Depois a gente conversa sobre isso. Inclusive, eu vou falar com ele essa questão de vinícola, vamos trabalhar junto depois, alguma coisa aí. Tá uma ideia aqui. Só que tudo que é fechado aqui no Podcast com Negócio, o Podcast com Negócio tem 20%. Já vou avisar, tá? É a taxa de administração do processo, da conexão. Voltando, os outros livros. Não, esse aqui foi na área... Primeiro, 2004, Gestão Estratégica de Segurança Pública, em Segurança Pública. Esse aqui, deixa eu ver o ano dele, o Colapso Econômico, que ele já tem um tempinho também. Enfim, na sequência eu lancei, depois do Colapso Econômico, a Política de Impostos no Brasil. Esse aí você já estava na Câmara, não? Não, esse aqui não. Aí foi bem interessante, porque aqui também trabalhamos esse nosso sistema tributário, seus erros, equívocos, o que a gente pode fazer diferente, né? Para mudar, inclusive com análise de outros países que deram certo, mudanças que foram feitas e deram muito certo. Esse aqui, Djalma, foi um livro bem bacana, Políticas Públicas, Segurança Pública e Defesa Social, foi encomendado pela Uninter,
lá do Sul, né? É uma rede de universidades. E hoje ele está servindo de subsídio para os alunos de mestrado em Direito e pós-graduação em Segurança Pública. Então ele é vendido para os alunos e aberto ao público também, né? Legal. É bem bacana. Agora esse aqui já é na área da literatura, né? Já não é um livro técnico como esses outros 3 aqui. Ele chama Agente Federal, a saga de uma vida policial. São histórias reais, vividas por mim, pelo agente Mário Robson, hoje já aposentado, que é uma lenda da Polícia Federal. Né? Esse agente Mário Robson é daqui do Mato Grosso do Sul. Daqui do Mato Grosso do Sul, fera, foi meu professor, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele. Mas aí você conta só as histórias que pode contar ou tem aquelas de bastidor também? Não, a gente conta, na verdade, são histórias fictícias, né? Não podemos falar que são verdadeiras, né? Mas são mudados os nomes dos protagonistas, sim, enfim. Sim, ok. Voltar para a vida pública, qual que é a sua visão disso? Eu acho muito interessante, né? Um desafio, né? É um desafio, porque eu sou muito assim, se você quer fazer algo diferente, se coloca à disposição. Por exemplo, no meu condomínio que eu moro lá agora, no sábado teremos eleição para síndico. Me candidatei. Sabe por quê? Se você quer mudar alguma coisa, coloca a tua cara a tapa, faça diferente. Agora ou então não reclama. Ou senão você apoia alguém que queira ir, porque não é fácil a pessoa tomar essa decisão, não é mesmo? Mas depois não pode reclamar, né? Você não fez nada e fica reclamando, não apoiou, não se candidatou e fica só reclamando. Então, assim, eu vejo isso, esse sonho não nasceu de mim. Vou entrar para a vida pública. Como é que a família entende isso? Eu não gosto muito não, viu? Por ela eu não estaria, a minha esposa. Mas ela, depois que eu tomo a decisão assim, tomamos em conjunto, né? Mas ela abraça. Mas primeiro você pergunta pra ela se você tá com vontade. Eu sempre acabo... eu uso o poder de persuasão, acabo convencendo. Eu entendo. Acaba convencendo ele mesmo, né? Que ela autorizou, só pra entender. Mas, Jean, só dizer assim, que não nasceu assim, André, você quer ser um político? Não. Isso foi em 2014, quando caiu a ficha de uma grande parte dos policiais federais do Brasil, que nós temos grupos e tal, e o pessoal falou, poxa, a gente tem que estar também inserido dentro da política, né? Então, foi lançado ali um por estado e tal, eu tive a honra de estar ali representando o Mato Grosso do Sul, né? Então, nasceu assim, no primeiro momento também falei não, mas daí eu fui para Brasília, lá na federação. E aí, quando o pessoal me mostrou o projeto, eu falei, não tem como ficar de fora, sem dar essa cara a tapa, né? Sem poder colocar o nome à disposição. Você vê que o bichinho até pra síndico pega, né? Você imagina, né? O cara, né? Mas é pra fazer diferença, né? Então não é pra ir lá pra passear, é pra fazer diferença, porque nós estamos precisando, né? Enfim, indo pra reta final do nosso podcast com negócios, foi um bate-papo sensacional. Eu espero que na próxima vez, ter vocês aqui com os quitutes do Tigre Cafés, com as Vila... Assim, aqui são vários restaurantes, né? Vila Jardim. A gente pode servir aqui, não tem problema nenhum não, tá? Não, podia ser o Tomás, eu vou pedir uma autorização, vinho, enfim. Pode mandar o vinho, que eu vou colocar o vinho aqui na prateleira, aqui, ó. Quero agradecer, assim, sinceramente, em meu nome, agradecer vocês e pedir para que vocês deixem o último recado, o encerramento, por favor, William. Perfeito. Eu queria agradecer as pessoas que conhecem nossos restaurantes e também falar para quem quer empreender nesse ramo. É um ramo que ele é difícil, mas vale a pena. Eu acho que um dos pontos principais é você fazer parte da vida das pessoas. E queria dizer uma frase que não é minha, de um amigo meu que foi CEO do Festa Açaí, com o Odilon Moura. O segredo do sucesso do restaurante está muito na operação, em você entregar qualidade sempre, bom atendimento. Consistência sempre. Consistência sempre. Então, se vocês quiserem entrar nessa área, saiba disso, que o sucesso, o marketing é muito importante, mas o seu sucesso vai estar na sua operação e você está constantemente melhorando sua qualidade. Perfeito. E essa consistência, um dia nós sentamos lá na Casa Colonial, a gente quase não vai na Casa Colonial, né? A gente lá, a família... Aí nós sentamos lá na Casa Colonial que você vê o que é a consistência do cliente, né? Como é que ele percebe isso. Veio a famosa polenta, né? E sentou, eu comi um pedaço da polenta. Para mim, a polenta estava boa do mesmo jeito, né? A dona Ana comeu na primeira garfada e falou, essa farinha tá diferente. Eu falei, você tá de sacanagem. Que farinha diferente? Então é polenta. Não, a farinha tá diferente, lá. Veio o Ademir. Ademir, vem cá, ó. Dona Ana tá dizendo que a farinha tá diferente. Aí ele falou assim, então... acho que não sei o que, lá. Ele foi lá pra dentro, ele voltou e falou assim, de fato, nós tivemos um problema no lote, tivemos que trocar o fornecedor, não sei o que. Então, o cliente percebe,
né? Às vezes a maioria não, mas vai ter sempre um cliente que vai perceber. Então, consistência é o segredo do sucesso, né? Na alimentação, William. Você pode me dizer aí... É o que a gente acredita, a gente tem pilares, né? Uma consistência é um desses. Valorização do nosso cliente, dos nossos colaboradores e dos nossos parceiros. Eu acho que é um ponto muito importante para nós, que a gente não troca fornecedor pelo preço. Fechado. É uma coisa que a gente valoriza muito. Consistência também nos fornecedores. Nos fornecedores. Nessa história. Vou deixar a Ju por último, porque é a nossa convidada especial de hoje, a tia Ju. Palavras finais, meu amigo André Salinas. Eu que agradeço, porque eu tenho você, Djan, como uma pessoa que influencia outras. Eu acho que uma grande virtude do ser humano é poder influenciar ou pro bem ou pro mal. Então, você é uma pessoa fantástica que está sempre empreendendo. Vejo também a tua família como um exemplo. Então, um abraço para a Ana também. Vocês conseguem passar isso para outras pessoas. Então, influenciar pessoas... Tá bem conduzido, né, Djan? Conduzido. A Jo, desejar toda a sorte do mundo, realmente, já é uma empreendedora de sucesso, né? Café, inclusive, é a bebida mais consumida no mundo, né? No mundo. E a frase com que o William chegou aqui e falou, poxa, André, tive uma palestra contigo lá no Oswaldo Tonini, né? E que te marcou. Como que era a frase? Inclusive. Como que era a frase? Treinamento difícil, combate... Fácil. Treinamento difícil. E ele lembrou dessa frase, né? E nas palestras eu busco falar isso, né? Que quando você se prepara muito para coisa, aquilo se torna fácil, né? Então a frase é treinamento difícil, combate fácil. Você tem que estar preparado, senão você se torna um amador, né? Então, um prazer reencontrar o William aqui. Vocês estavam com a mesma idade lá na época, inclusive, né? Poxa, isso aí... O William veio hoje derrubando todo mundo, você viu, né? Todo mundo. A Ju achando que tinha estudado com ele. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Ju, você. Djan, eu quero agradecer de coração mesmo estar aqui hoje. Você e a Ana são pessoas muito especiais na minha vida. Eu acompanho você desde o Café com o Negócio, lá no Firulas. 2017. No Firulas. Desde quando você não tinha café? Não tinha café, não tinha nada quase. E ver até hoje, onde o Café com o Negócio chegou, onde vocês estão, eu acho que é um exemplo muito bom para nós, como empreendedores, saber que a gente precisa ter foco, determinação para poder chegar. Um treinamento forte. Treinamento forte. Eu falo entre erros e acertos, eu falo hoje, esse ano eu falei, não vou voltar a atender, estou aposentando a minha carreira de nutricionista e eu vou focar nos negócios. Até porque então vem coisa nova por aí. Vem coisa nova por aí, daqui a uns dias vai ter novidades lá no café, algumas mudanças. E eu preciso fazer aquilo dar certo. Até brinquei esses dias, eu tive uma reunião com meus funcionários, eu falei, olha, a minha vida toda financeira está investida aqui, eu preciso fazer isso dar certo. Então... Não tem segunda opção. Não tem outra opção. Então, eu vou fazer dar certo. Eu falo, enquanto tem um monte de gente fechando, a gente está abrindo coisas. Então, quer dizer que o negócio está... Nós somos loucos mesmo. Somos loucos. Mas essa coisa empreendedora é uma coisa que vem da ver. A gente não consegue sair disso, né? E fazer a coisa dar certo agora. Eu que agradeço a presença de vocês, Ju, André, meu amigo William. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por participar aqui com a gente do podcast Com Negócio. Finalizando aqui, eu finalizei, mas esqueci de uma história que eu preciso contar. Nós lá no Mais Sabor, isso esses dias, né? Há pouco tempo atrás, Eduarda, minha filha, a nossa filha mais velha, hoje está com 21 para 22, ela devia ter 6, 7, sei lá. E aí lá no Mais Sabor, almoçando, a Eduarda foi lá no freezer, no Mais Sabor lá e pegou um picolé. Pai, eu quero chupar o picolé mega. Acho que é daqui bom, né? Falei, ó, é o seguinte, lá em casa tinha uma regra. O que você abrir, você tem que comer, né? Então você vai, não tem problema nenhum. Você vai comer inteiro? Não, eu quero. Esse picolé não é bom. Eu nem tinha experimentado. Falei, você não vai gostar do picolé. Não, mas eu quero. Falei, então pode abrir. Senta e come o picolé. Ela, na primeira mordida, a cara dela foi de um pavor. Era de passas ao parecia, ela mordeu assim e olhou pra mãe dela assim, tipo assim... Deu merda, deu ruim. Aí a mãe dela falou assim, eu não quero nem saber, o acordo é seu com seu pai. Ela olhou assim pra mim e falou, então, tranquilo, pode comer tudo, tô esperando. E ela ia mordendo e a lágrima escorrendo. Ela ia mordendo, a lágrima escorrendo. E aquilo foi crescendo na boca dela, o negócio foi crescendo. Aí ela terminou chorando, mas chorando mesmo, chorando. Terminei. Eu falei, você quer mais um? Não quero mais.
E o sabor qual que era? Tem gosto de chulé. Olha, mas como é que ela sai de gosto de chulé? Você andou cheirando, né? Acho que era passas algum, só pode. Não pode, né? Então tava estragada a passa. É isso. Terminando nosso podcast com o negócio, com mais uma história do Mais Sabor. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Shopping Bosque dos IPs, Expertise Investimentos, TOTOS, Fecomércio Mato Grosso do Sul, Sebrae, Isto é Mato Grosso do Sul, Funditur, Cetesc Mato Grosso do Sul, Saraiva de Resende, construtor acima das expectativas, não vou nem falar por quê, Casa das Cores, Resine Marcon, escritório de advocacia, F Solar, assinatura, energia solar por assinatura, Office Formato, agora de endereço novo lá na Via Parque, meu amigo Márcio, inclusive ele vai fazer um engasga-gato lá daqui uns dias. Promenade Hotelaria lá de Bonito, que está com 2 hotéis agora, o Promenade e o Pousada Olho d'Água é isso. Nativas Grill, que agora está escrito aqui, olha que chique, Nativas lá do Alex, o nosso amigo Alex, Nativas Grill. Busy Água de Coco, que está aqui servindo os nossos convidados. E Tomás Lanches. Esse foi mais um Podcast com Negócios, o seu podcast de negócio, empreendedorismo, gestão e amigos. E lembre-se, não se esqueçam, treino difícil, combate fácil. Um abraço a todos e voltamos na próxima edição.